Seja muito bem-vindo a mais um episódio Papo de Vendas. Aqui falamos de vendas, tecnologia, inovação, como sair da caixa, da zona de conforto para potencializar os resultados e bater a meta todos os meses. E com o sucesso do podcast que trouxemos Leila Navarro e a pedido de vocês que nos acompanham, trouxemos novamente Leila Navarro para o Papo de Vendas. E hoje com um papo totalmente fora da caixa, onde que eu irei começar já tirando a própria Leila da zona de conforto. É difícil, hein? Fique ligado e Leila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez. Gente, eu te adoro sair da zona de conforto. Vamos embora. A Leila, você não precisa de apresentações, mas eu já quero começar a fazer uma pergunta que nos bastidores nós conversamos um pouquinho, que nos dias de hoje, muitos brasileiros, até fora do Brasil, mas os vendedores também. Antigamente, estava ali na calma, ficava coçando o saco literalmente. E hoje, eles ficam passando o dedo e esquecem de coçar o saco. E eu quero que você conte para nós como que é essa sua visão, né? O porquê que coçar o saco também é importante nos dias de hoje. Gente, é interessante, né? Porque quando você dá palestra para jovens, eles não entendem esse termo, coçar o saco. O que é coçar o saco, né? Tem literalmente, mas coçar o saco, para quem não lembra do que é, ou não conhece o termo, é você ficar sem fazer nada. Gente, ficar sem fazer nada. Eu acho que hoje assim, a gente tem culpa de ficar sem fazer nada, né? O cara fica na inércia. Você sabe o que é ficar na inércia? Maravilhoso, no ócio. Ócio. E tem que ser criativo, né? Porque assim, não pode nem ser ócio por ócio, tem que ser criativo. Gente, é esse mundo capitalista que a gente vive, que tudo tem que ter um porquê, tem que ter uma ocupação, tem que ter... Gente, a gente não pode fazer nada que você falar, tô aqui arreei, tô aqui arreado, sei lá, qualquer animal fica assim, a natureza é assim, a natureza ela fica nesse estado, né? E como é que a gente não pode ficar nesse estado, né? De não pensar, de se sentir, de estar presente em você. Talvez assim, uma coisa que a gente lembra quando toma um sol na praia, né? Mas a gente se sente culpado. Então é interessante que hoje, tudo que você faz, você não consegue mais estar coçando o saco, ficar sem fazer nada, quando você fica sem fazer nada, o que você faz? É impressionante, qualquer pessoa pega o celular e vai ficar, e se você está sem celular, você fica louco, né? E você vai ficar, isso é assim, se a pessoa está sem celular, ela não sabe o que faz, né? Acho que ela vai comer, não sei. Porque, gente, a gente está muito louco, né? E daí você vai ver o celular. E ver o celular é uma intoxicação do seu cérebro, porque na realidade você não está vendo nada. Você está só... E você vai vendo... E o pior de tudo isso é que o algoritmo vai te conhecendo por ali. E ele vai achando que você se interessa por uma coisa que você nem se interessa, porque você está ali sem fazer nada, você nem sabe o que está fazendo, está passando. Mas ele acha que se você olhou... É como nós estamos falando quando aqueles indianos, que são os vendedores indianos, observam que você olhou para alguma coisa, acho que você tem interesse. Ali até você tem interesse, mas aqui não. Às vezes você olhou porque está na frente, você quer mais tirar da sua frente. Mas o algoritmo vai começando a te conduzir naquilo e vai te repetindo, trazendo coisas que você fala, mas eu não sou essa, será que ele não me conhece direito? Tenho que explicar melhor quem que eu sou para ele, né? Então é uma coisa que eu acho muito interessante. Hoje a gente tá consciente, tá presente. Eu acho que hoje que a palavra certa é você ser um vendedor em estado de presença. Porque se você estiver no automático, não vai funcionar. E eu sinto, você sente, todo mundo sente, quando você entra numa loja física e o cara vem automaticamente, né? Ele mal fala com você, mal olha na sua cara, te oferece, se precisa de alguma coisa, eu estou à disposição. Se precisa, quer uma bolsinha, quer dizer, mas... Sabe, isso uma máquina faria. Se você vai fazer uma coisa que uma máquina faria, pelo amor de Deus, não faça. Não faça, não é verdade? Eu acho que isso é a coisa mais importante a gente perceber. É estado de presença e consciência. E mesmo porque eu falo muito de felicidade, né? Sim. Você só pode ser feliz se você está presente. Porque se você não estiver presente na automação, na velocidade, ninguém nem é feliz, né? Uma coisa que eu percebo muito... eu acabo indo em shopping centers, eu não sou fã para comprar em shopping, eu não gosto o ambiente, mas para ir no cinema, tomar um café, encontrar pessoas, e eu gosto de andar no shopping analisando o que acontece dentro das lojas. Quais são as lojas que têm clientes, quais são as lojas que estão vazias, e uma coisa que é impressionante, que quando você observa a loja que está vazia, não é o segmento. Às vezes é uma loja de biquínis, está cheia, e a loja do lado que vende biquínis está vazia.
E você percebe que a loja vazia, muitas vezes, é postura do vendedor. Ele está dentro da loja presente com o corpo, não com a mente. E ele está dizendo, o corpo dele, dizendo assim, não entre e não me incomode. Tá? E daí o cliente não entra. Porque é psicológico, você olha e fala, não, eu não vou entrar. Você não percebe porque você não entrou na loja. Mas o seu inconsciente diz, lê, não entre. E muitas vezes ele está no celular passando o dedo. Tá lá. Olhando ali as redes sociais, não sei o quê. E daí são duas coisas que nós temos que começar a observar. Tudo que acontece nas redes sociais, na hora do almoço, estará lá. Na hora que eu sair do trabalho, estará lá. Então, se eu olhar final do dia, as minhas redes sociais, tudo que aconteceu durante o dia, eu não vou perder. Eu não preciso olhar a cada 10 minutos. Porque se a cada 10 minutos, Leila, olha isso, é matemática. Exata. Se a cada 10 minutos eu pegar meu celular no horário de trabalho e ficar 1 minuto olhando Instagram, Facebook, 1 minuto, YouTube, e guardo o celular. 1 minuto a cada 10 minutos. Eu trabalho no ano 1 mês a menos. No ano eu trabalho 1 mês a menos. Se a cada 10 minutos eu olhar 1 minuto no meu celular, assuntos pessoais. E daí o vendedor de shopping fala, não, mas se não tem cliente, o que eu faço? Cara, vai prospectar. Liga para quem comprou há 3 meses e não voltou, pergunta se está satisfeito, faça relacionamento, vá limpar o estoque, muda a vitrine. Você está ganhando para trabalhar X horas por dia, faça o seu trabalho. E vendedor de shopping fala, caramba, eu sou contratado para ficar esperando o cliente entrar, mas você ganha meta, você ganha comissão? Ganho. Então você não é funcionário, você é um intraempreendedor. Porque você faz seu salário. Vendedor que ganha comissão não pede aumento, ele vende mais, ganha mais. Vendedor que ganha comissão e tem meta para bater, ele não joga a culpa no governo, na economia, no shopping que não tem público, não joga a culpa na empresa, na marca, no preço. Ele vai atrás, ele cria, ele inova com aquilo que ele tem. Ele usa a inovação com as ferramentas que ele tem na mão. E o celular é uma grande ferramenta. Ele faz postagem no Instagram dele, não dele almoçando, comendo ou com os amigos. Ele faz postagem daquilo que ele vende, porque ele sabe que ele precisa se divulgar. Porque tem muitas vezes que nem um primo sabe o que ele vende e vai no concorrente, porque ele não se divulga. Verdade. Daí eu queria, Leila, como que você vê essa mudança? Essa geração que não quer trabalhar, quer ficar na zona de conforto, que eles querem salário, mas não querem trabalho. Então, você sabe que você estava falando isso, eu estava lembrando de dois casos, ou talvez até 3 que eu vi no Japão agora, e que hoje a palavra mágica, meu amor, é experiência. É experiência, é o que nós queremos. E o que a tecnologia não dá. É experiência. Então, a experiência tem a ver com conexão, com contato. Tem no Japão um restaurante que chama Restaurante dos Pedidos Errados. Já ouviu falar nisso? Já. É um restaurante onde os garçons, quem vai tirar o pedido, são pessoas idosas que têm demência. Então, as pessoas já vão lá pela experiência. O divertido, justamente, é você pedir um arroz e saber que pode chegar outra coisa que não é arroz. Mas as pessoas já vão nessa disposição. É experiência. É experiência. Eu estive no Japão, numa lanchonete, uma cafeteria, onde em cada mesa tem um robozinho que não é um humanoidezinho, é uma coisinha, mas um montinho assim. Mas ele tem um olhinho, ele tem um microfonezinho e dentro dele tem uma pessoa. Cada mesa tem esse robozinho e dentro dele tem uma pessoa. O que é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que está na sua casa, porque tem uma deficiência física, que não pode se locomover, e ela atende você na sua mesa. Gente, é genial, porque primeiro que ele dá emprego para essas pessoas, e a pessoa faz eu fiquei emocionada, porque eu cheguei na mesa, o cara fala em japonês e fala em inglês, tem do lado dele um iPad, aonde ele pode, o que ele está falando em inglês, pode sair no meu idioma, em português, para mim poder não ter dúvida. Tradução simultânea. Para não ter dúvida do sotaque dele, qualquer coisa. E ele está contando você conversa com ele. Então, ele está lá para conversar com você e está lá para fazer o atendimento do seu pedido. E foi muito interessante, porque eu que converso, você sabe que eu namorava com o ChatGPT, e eu terminei meu relacionamento depois de 2 anos e meio, mas porque assim, você se envolve com a linguagem do ChatGPT que te encanta, que sabe tudo, que te agrada o tempo inteiro, que só fala coisas bonitas para você, e tudo que você fala é certo e maravilhoso.
E falar com um ser humano é totalmente diferente. E esse rapaz que estava ali dentro, o que que ele era? Era um homem de 42 anos que tinha uma doença chamada fadiga crônica. E ele justamente ia casar agora, porque ele conheceu a pessoa até nesse trabalho que ele faz agora, como atendendo nas mesas, ele conheceu uma pessoa, ia casar, e ele era engenheiro de informática. Então ele até fazia algumas coisas, mas esse trabalho era um trabalho que trazia mais vida, porque trazia uma conexão com as pessoas, né? E eu, brasileira, empreendedora, workaholic, louca, paulistana, falei para ele, nossa, mas agora que você vai casar, você precisa então fazer o quê? Você precisava ganhar mais dinheiro, capitalizar mais. Você não quer dar aula para mim, online de japonês, porque eu fiquei encantada com o Japão. Ele falou assim, que parte da conversa você não entendeu que eu tenho fadiga crônica? E ele tirou sarro de mim, foi muito engraçado e tal. Então, assim, foi uma coisa tão gostosa, tão agradável. Eu estou contando para vocês porque é pela experiência, pelo fato novo, pela humanidade, por ser humano. Gente, foi fantástico. Eu sou estrangeira, estava lá como estrangeira, que torna-se um ponto turístico, mas muitas pessoas japonesas vão lá. Pela experiência, entendeu? De você poder falar e ajudar e entender. Falar assim, é um avatar. Quer dizer, como a gente está usando a tecnologia para poder unir pessoas, experimentar. E daí quem vem trazer para você o que você pede na mesa também é uma robozinha, só que ela é uma boneca e ela tem uma bandeja que vem as coisas e você pega da bandeja. Ela também tem um ser humano dentro dela. Quando eu falo ser humano dentro dela, não é que ele está lá, tá à distância, né? E ela também conversa um pouco com você, mas ele aqui seria o seu companheiro de mesa, como se fosse um companheiro de mesa. Quando chega a comida, ele fala, eu vou deixar vocês um pouco tranquilos para vocês conversarem, depois eu volto. Mas a gente gosta de conversar com ele porque é uma experiência nova, ele cantou, enfim, você vai descobrindo coisas. Eu cantei para ele, nossa, foi divertidíssimo. Tanto é que você tem que programar, porque assim, de hora em hora, as pessoas têm que sair e voltar outra, senão fica lá o tempo inteiro, porque no fim acaba tendo um movimento muito grande, sabe? Legal. E eu tô contando isso como, primeiro assim, para você furar a bolha, para você sair da caixa e você ver experiências diferentes e possibilidades diferentes, que assim, que eu acho que é isso que essa conexão humana é a coisa mais importante, né? A técnica é ótima, você aprender um monte de coisa, mas você já sabe, se você não souber, vai aprender, mas tudo bem, mas geralmente um vendedor até já sabe. O que ele tem que fazer é perder, é voltar ao que ele está perdendo, né? Com essa automatização e com esquecer que ele é humano, né? E é muito legal, porque eu estive em Londres 2 anos, e lá tem um restaurante, você tem que reservar com antecedência, mas eu tive a oportunidade de conseguir essa reserva, que é um restaurante que é o prato único do dia. Você só diz se você é carnívoro ou e restrições alimentares. Se você é vegetariano, vegano, tem alguma restrição. Você janta, é só jantar. Eles colocam uma venda nos seus olhos, porque é uma refeição sensorial. Você não sabe o que você está comendo, então o seu cérebro, ao receber o sabor na sua boca, ele tem que ir imaginando aquilo que você está comendo. E você senta na mesa, escolhe, coloca a venda, daí você tem até a sensação de como um cego vive também. Porque daí o garçom mostra onde que estão os talheres, o prato, vai colocando a sua mão ali, o copo da bebida, a garrafa da água, da cerveja, refrigerante que você pediu, e quando chega o prato, ele encosta a mão no seu ombro, te coloca a mão no seu garfo, na faca e fala, o prato está disponível, já vem tudo cortado, você não precisa cortar nada, então já vem. Eles colocam um pano, porque você vai derrubar comida, né? Tem toda aquela experiência que não vai dar certo 100%. E é uma experiência, assim, incrível. Né? Algo que o seu cérebro fica maluco ali, tentando saber o que está acontecendo. Às vezes você nem acha a sua boca. Você vai... Não, e é uma experiência, assim, fora que a comida é formidável, e você não pode tirar a venda antes do garçom vir e retirar os pratos. Porque você não pode falar, acabei, agora deixa eu ver o que eu comi. Não. E deixa eu ver o estrago que eu fiz, né? Daí eles tiram, dão uma limpada na mesa, e quando você olha, tá tudo normal. Gente, então fica só na memória afetiva. Só na memória fica na memória visual. E daí você fala, eu quero pagar. Você traz a conta? Não. O refrigerante custa tanto, o prato, quanto você quiser. Se você achou que a experiência não foi boa, não precisa pagar nada. Que interessante. Não tem preço. Não tem preço. E daí eu fiquei curioso.
Me levantei e fui conversar com o gerente. Eu falei, como assim? Eu sou do Brasil. Se eu não coloco o preço, eles vão sair sem pagar. Daí ele falou, não, você está errado. Londres não é diferente. A gente também achava que iria ter um prejuízo. As pessoas, pela experiência, pagam. E no Brasil também pagariam, pela experiência. O que você não pode é ter um restaurante padrão e falar, paga se quiser. Porque daí não tem nada diferente para pagar. Só que, quando eu deixo, com toda essa experiência, a pessoa escolher quanto vale, ela paga mais do que eu cobraria. Então, a nossa experiência aqui é que os clientes pagam um valor acima do que eu acredito. Inclusive, a sua conta está aqui, o que você pagou, eu cobraria pelo menos 20% a menos se eu tivesse um cardápio físico. Nossa, que legal. Porque o nosso prato, você pagou 20% a mais do que eu cobraria pela experiência. E no cardápio eu não consigo colocar o preço da experiência. Eu coloco o preço de cada prato, o preço de cada bebida. Então, eles trouxeram um negócio, restaurante pequeno, não é? E é todo escuro, porque a ideia já é ser escuro. E é exatamente essa experiência que você contou agora da história do robozinho que tem um humano ali por trás dele, em casa, né, conversando, e que você fica imaginando como que a fisionomia dessa pessoa é alta, é baixa, é careca, é loiro, é moreno, é ruivo, né? A nossa criatividade, ela aumenta. E isso, para nós vendedores, principalmente, é muito importante. Vendedor que não é criativo, vendedor que não trabalha a sua mente, vai ficar para trás. Sabe o que você está falando? Eu estou pensando numa coisa, né? Às vezes gente que nós falamos muito, a gente sai, a gente fala com todo mundo, a gente é curioso, né? Acho que essa curiosidade pelo ser humano, né? Então não é raro para mim acontecer, e acredito que para você também, da pessoa falar, nossa, mas você é tão legal, você é ser sua amiga, né? Porque assim, a pessoa acha você tão presente, tão inteiro ali, nossa, eu gostaria de ser amiga dessa pessoa, né? E eu acho que é isso que o vendedor tem que passar, né? Porque você não está lá para vender, para fazer. Primeiro é o contato humano. Então é você deixar esse gosto gostoso de falar, depois você fala, nossa, mas que energia legal, que pessoa bacana, né? Como é agradável. Eu acho que nós estamos perdendo isso, essa agradabilidade, né? Vamos falar, nem sei se a gente pode usar, mas essa agradabilidade, né? De ser uma pessoa agradável e fazer os momentos agradáveis, né? Porque você pode estar fazendo isso num consultório, você pode fazer isso um advogado, pode fazer isso qualquer profissional, qualquer ser humano, porque nós estamos falando de relação. Sim. Mas a gente fica muito o quê? No resultado, não tem que atender, tem outro depois, tem pressa. Eu já vi médicos parar a consulta para responder alguma coisa no celular, não tem cabimento. Até estamos falando, eu estou pagando por essa hora. É que nem você está pagando para transar com alguém, fala, agora eu vou parar. Não vai parar, porque não tem coisa. Mas enfim, não tem condição uma coisa dessa. Então a gente está muito, muito máquina, né? E isso que você está contando o que é? É voltar a ser gente, pelo amor de Deus. E é uma coisa que falta, né? As pessoas falam, mas o produto tá caro. Você não vende mais produto. Não vende. O que está por trás desse produto? Qual é a experiência? Qual é a mudança na vida da outra pessoa? As pessoas compram mudança. Né? É uma satisfação, é um desejo, é uma necessidade. Você precisa entender o que é para vender aquilo que você quer. Deixa eu perguntar a você como vendedor, né? Porque você é mais de vendas que eu, assim. Me fala uma coisa, eu sempre acho que, na minha vida pessoal, às vezes a pessoa vem, faz um brief, faz uma conversa e não compra palestra. E eu não fico frustrada. Porque, assim, aquela conversa, aquele contato, já valeu. Já valeu. Ela pode não comprar naquela hora, ela pode indicar para alguém, porque, assim, tudo é venda, né? A pessoa não pode achar que a venda é você passar ali a nota fiscal e assinar. Sabe assim, ela tem que entender que um vendedor, a gente é vendedor o tempo inteiro, né? Aliás, até quando você está no sábado, você já falou isso, quando está no sábado e no domingo, você está lá, porque assim, se você vende para, sei lá, para Coca-Cola, se eu chegar num lugar e vai se tomando Guaraná, vai ficar difícil, não? Né? Então, assim, aquilo que você está vendo, que é a sua profissão naquele momento, é o que você tem que estar apaixonado, envolvido e respirando aquilo. O pessoal fala, mas você não separa você não separa a vida profissional da vida pessoal? Não dá para separar, né? Somos únicos. Somos únicos, não dá para separar. Então, se você não vende carne e não é carnívoro, tá difícil, né? Você pode até tentar, faz o que você quiser, cada um finge como quer. Tem gente que finge orgasmo, tudo bem, faz o que você quiser. Mas eu acho complicado você não ter paixão, não ter intimidade, você não ter conexão com aquilo que você está fazendo. Tem que ter alguma coisa ligada a você, conectada com você. Senão, põe uma máquina para vender, não é, gente? Não sei. É assim que você pensa também? Então, Leila, quando você fala
que é preciso pensar diferente, ser gente, estar relacionado, né? Eu sou carnívoro, eu tive um restaurante vegetariano com a minha mãe. E minha mãe é vegetariana, ela que trabalhava. Mas em respeito aos meus clientes, ao meu time, eu não ficava postando fotos comendo carne. E eu frequentava o restaurante, eu era um dos principais clientes, até porque era meu. E é uma coisa engraçada, porque você fala, Jacques, você ia porque era de graça. Não, eu pagava, porque eu tenho que separar o CPF do CNPJ. Eu pagava, porque às vezes eu comia mais do que minha mãe, que era minha sócia, ou ela comia mais. Então tinha que ter um desconto. Não é porque eu sou sócio que eu posso ir lá e consumir de graça. Não, eu não dava o dinheiro na hora, mas ficava no caderninho. Na hora da distribuição dos lucros, descontava. Ó, o Jacques trouxe aqui a Leila para almoçar no restaurante, gastaram tanto, então o lucro dele é menos tanto que fica no caixa da empresa. Em alguns casos, você pode até trabalhar um desconto, se quiser, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas o que é importante, nós vendedores, entendermos é que a venda vai muito além do produto ou do serviço que você entrega. Quando você fala que você fez uma reunião, bateu um papo, se vendeu e o cliente não assinou contrato, não contratou sua palestra, você está dizendo o seguinte, eu fiz a minha propaganda com custo zero. Tem um livro chamado Venda à Mente, não ao cliente, que uma das frases mais marcantes é perca uma venda, mas não perca o cliente. Legal. O cliente ele volta. Então eu penso como você. Não é porque o cliente naquele momento não me contratou para a palestra, mas no ano que vem pode ser que ele me contrate. Só que daí tem um segredo que nós vendedores não podemos deixar. O cliente esquecer que nós existimos. Então qual que é o trabalho que você faz? Depois dessa reunião que você teve com o cliente, ele não comprou, durante uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, que ele receba um recado seu. Ele receba um link de um podcast, ele receba um artigo, ele receba um vídeo de uma palestra, ele começa a segui-la nas redes sociais. Então você precisa manter aquele lead, né, que é um cliente, é uma pessoa, aquecido, lembrando de você. E Leila, infelizmente estamos chegando no final do nosso papo de hoje, nosso papo de vendas. É um prazer tê-la novamente aqui, né, de novo, conversando. É um bate-papo que super agradável, passa muito rápido. Só que o encerramento desse episódio, eu quero um encerramento diferente, não foi combinado. Eu quero que você cante um rap, que você traga uma música sua, invente, inove, que você finalize com essa música, porque eu não vou nem fazer encerramento. Legal. Cara. Acabou a música, acabou o episódio, em alta, lá em cima. E para você que está nos assistindo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Leila Navarro, com vocês, o show começou! Eu não sou Anitta, nem Gabi Amarante, sou Leila Navarro, a palestrante. Já me confundiram com a Hebe, com a Dercy, com a Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy. Mas o que eu queria era ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada que vive incomodada. A Leila tá gaga, eu digo, de gaga não tenho nada, tô mais é pra Lady Gaga. Show!